Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, Deus seja louvado pela sua vida aqui na nossa Diocese de Formosa e também você que vive a graça do silêncio de Deus em tantos lugares que nos acompanha. Dando sequência à introdução ao livro A Força do Silêncio, feita por Nicholas Dye, que é o entrevistador do cardeal Sarah, que resultou nesse livro A Força do Silêncio, nos diz assim a sequência desta introdução. No domingo 10 de abril de 2016, quando o cardeal Sarah chegara a Argenteuil para o encerramento da exposição da Santa Túnica de Cristo, irmão Vicente entregou sua alma a Deus, acompanhado por Dom Emmanuel Marie e por sua família. Como compreender o mistério do irmão Vicente? Depois de tantas provas, o fim da estrada foi tranquilo. Os raios de luz do paraíso atravessaram sem ruído as janelas de seu quarto. Nos últimos meses de vida, o jovem paciente rezou muito pelo cardeal. Os cônegos que se ocupavam do irmão a cada instante estão convencidos de que ele viveu alguns meses a mais para melhor proteger Roberto Sarah. Irmão Vicente sabia que os lobos espreitavam, que seu amigo precisava dele, contava com ele. Essa amizade nasceu no silêncio, cresceu no silêncio e continua a existir no silêncio. Os encontros com o irmão Vicente eram um quinhão de eternidade. Nunca duvidamos da importância de cada minuto passado com ele. O silêncio permitia elevar todos os sentimentos em direção a um estado mais perfeito. Quando era preciso sair da abadia, sabíamos que o silêncio de Vicente nos tornaria mais fortes para enfrentar os ruídos do mundo. Nesse domingo primaveril, quando o irmão Vicente se juntou aos anjos no céu, o cardeal desejou ir à La Grace. Uma grande calma reinava em todo o mosteiro. O silêncio daquele irmão desceu aos lugares em que ele vivera. Claro, não era fácil passar perto da enfermaria deserta. No coro da igreja, onde o corpo do irmão foi velado por alguns dias, a oração dos cônegos era bela. Um cardeal africano veio sepultar um jovem religioso com quem ele jamais conversara. O filho das savanas da Guiné falava em silêncio com um pequeno santo francês. Essa amizade é única e inabalável. A força do silêncio nunca teria sido escrito sem irmão Vicente. Ele nos mostrou quanto silêncio em que o mergulhara a doença permitiu adentrar mais profundamente na verdade das coisas. As razões de Deus são frequentemente misteriosas. Por que quis provar tão duramente um moço feliz que nada pedia? Por que uma doença tão cruel, tão violenta, tão dolorosa? Por que esse encontro sublime entre um cardeal alçado ao topo da igreja e um enfermo em seu quarto? O silêncio foi o sal desta história. O silêncio teve a última palavra. O silêncio foi o elevador para o céu. Quem procurava o irmão Vicente? Quem veio levá-lo consigo sem uma palavra? Deus. Para o irmão Vicente e Maria, da ressurreição, o programa foi simples. Ele o cumpriu em 3 palavras: Deus ou nada. Outra etapa marca essa amizade espiritual. Sem irmão Vicente, sem Dom Emmanuel Maria, jamais teríamos chegado à grande cartucha. Aqui, dileto e amado ouvinte, nós podemos compreender que gestos simples
se tornam profundos. O cardeal Sara conheceu esse jovem religioso num estado já de uma doença elevada, cruel, e permitia comunicar com ele apenas com a presença e o olhar. E o cardeal aprendeu tudo isso. E aprendeu com profundidade, pois estas realidades elas são dantescas. Elas podem transformar nossas vidas. Quantas pessoas foram transformadas em suas vidas por cuidar de pessoas em estado assim? Eu conheço inúmeras pessoas que abandonaram um projeto de casamento, um projeto de vida, para cuidar de um pai ou de uma mãe ou de ambos durante anos a fio, pois não tinha quem o fizesse. Isso é um zelo e uma virtude tão elevada que traz benefícios espiritualmente enormes para as pessoas. Essa realidade contrasta com o mundo que nós vivemos, que é um mundo calcado no prazer, no subjetivismo, cada um cuidando daquilo que acha certo, sem jamais ter que submeter a nenhuma realidade da verdade, e assim a vida vai sendo tocada pelos pagãos. O cristão procura tirar sentido das realidades que não têm aparentemente sentido. Aqui eu recomendo, para quem gosta de ler, o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, o fundador da logoterapia. Um livro que há 20 e poucos anos atrás mudou a minha vida. Como é importante ler um bom livro e deixar a mensagem entrar dentro da gente. Esse livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele dá para nós chaves para compreender realidades dantescas como essa, do relacionamento do cardeal Robert Sara com o irmão Vicente, na França, que ele conheceu enfermo e construiu uma amizade com um enfermo que, na verdade, trouxe grande capital de graças para o cardeal, porque esse menino, esse jovem religioso, se tornou uma pessoa santa no seu leito de enfermidade que o conduziu à morte, mas que se tornou o grande intercessor do cardeal Sara, que foi um homem profundamente perseguido por causa das suas posições. Ainda hoje é um homem às vezes combatido pelos setores atrasados da teologia na igreja, essas teologias vesgas que não tem nada de fidelidade ao mistério da igreja. E ele precisava muito dessas orações. Que Deus realmente nos ajude a olhar para os que sofrem e ver neles uma interpelação profética de Deus na nossa vida, para que nós possamos dar sentido àquilo que aparentemente não possui mais sentido. A antífona da comunhão na missa de hoje, está no missal, traz para nós o versículo 10 do Salmo 35. De vós, Senhor, brota a vida. Na vossa luz veremos a luz. Esse versículo dá para nós uma chave de compreensão dessas realidades que nos tocam. E nós que estamos sadios, ou aparentemente sadios, a gente precisa ter a humildade de dizer: Senhor, faça de mim o que bem quiseres. Pois qualquer um de nós pode entrar em fase de uma enfermidade difícil. Se você é uma pessoa que tem no silêncio a força para a maturidade da sua vida espiritual, você vai compreender isso perfeitamente. Você vai ter a tranquilidade de acolher essa realidade com paciência, com mansidão. Você vai ter uma experiência bonita de cuidar das pessoas que estão em estado terminal com um olhar diferente. Nós precisamos, na verdade, aprender sempre. E a gente aprende muito mais com as realidades grotescas da vida, ou dantescas, essas realidades que realmente nos colocam em situação de apreensão.
A gente precisa aprender com isso. O livro da vida que Deus nos dá, ele se abre através destas realidades duras que a vida nos reserva. E o salmista, quando ele diz para nós que é do Senhor que brota a vida, na vossa luz veremos a luz, ele quer nos dar esta compreensão. A vida que vem de Deus, ela será sempre uma luz, será sempre um caminho de luz, será sempre uma indicação de luz luminosa para a compreensão da vida. O que vem de Deus é dom maravilhoso. Outro dia, uma mulher, uma mãe, partilhava das dificuldades com o filho que nasceu com uma doença rara e que os médicos queriam fazer o aborto. Isso está nos testemunhos do Brasil Paralelo deste ano, no especial de Natal de 2022, do Brasil Paralelo, que são 3 episódios maravilhosos. E me parece que no segundo episódio, no terceiro, que uma mulher católica, ali são dados muitos testemunhos, deu esse testemunho de cuidar de uma criança que provavelmente nasceria morta e que os médicos queriam abortar, e ela, por ser provida, por ser uma pessoa de Deus, uma pessoa da igreja, ela não quis submeter-se ao aborto. Esta criança nasceu e viveu um tempo bem razoável. E ela dizia que ela e o marido aprendeu muito com aquela situação muito difícil. Sugiro que você leia, ou melhor, assista no Brasil Paralelo, o especial de Natal 2022. Você vai se encantar com a beleza dos testemunhos ali proferidos. Pai Santo, Deus de amor, unta os nossos olhos com a graça do Espírito Santo, para que possamos enxergar bem com os dons que o Teu Filho Jesus deixou em nós, para que os nossos olhos, contemplando as durezas e dificuldades da vida, traga para dentro de nós o desejo grande da fé, da esperança e da caridade. Ensina-nos, Senhor, a sermos luzes para tantas pessoas. Amém. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a noite, às 21 horas, com o programa Oração da Noite, e amanhã com a Oração da Manhã. Fique na paz do nosso Deus.